Olá, povo de Deus! Quando um povo clama a Deus, ele vem em resposta. Mas quando um homem, uma mulher clama a Deus, Deus também vem em resposta. E principalmente quando nós somos amigos do Senhor. Jesus quer que nós sejamos amigos, não somente servos. Ele vai dizer em João 15,15, já não vos chamo servos, mas amigos. Que você receba no seu coração nessa noite esse desejo de ser amigo do Senhor. Então vamos lá, hoje continuando ainda com Daniel, no sexto capítulo, Daniel na cova dos leões. Então vamos ao texto. Aprouve a Dario, o Medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então os ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo de que seja publicado um edito real com uma interdição estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei, essa interdição e manda fazer um documento, a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser reprovada. Em consequência, o rei Dario fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdição: Não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum Deus ou homem qualquer que fosse, à exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei. Assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou, contudo, a resolução de salvar Daniel. E nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente o vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma a uma proibição ou uma medida publicada em edito pelo rei. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. Que o Deus
que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. E o rei lacrou-a com seu sinete e com o dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo do Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Gente, é emocionante ler essas histórias desses dias, porque quando um povo clama a Deus, Deus vem em resposta. Mas esse homem, ele já tinha intimidade com Deus. Intimidade. Eu peço essa graça a Deus, de nós sermos um povo íntimo do Senhor, que você tenha o desejo de ter intimidade com Deus. Eu peço a Deus esse dia de hoje essa graça, de eu ter intimidade com o Senhor. E, continuando a leitura. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão do meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa. E que graça, Daniel ele tinha intimidade com o Senhor. Na intimidade com o Senhor, ele sabia que ele era inocente, mas também se ele tivesse que morrer por fidelidade a Deus, também seria lindo morrer, tornar-se mártir por fidelidade, sendo fiel ao Senhor, por não negar o Senhor. Em tantos momentos nós negamos o Senhor. Às vezes as pessoas deixam Deus em segundo plano apenas quando chega uma visita em casa. E aí você não tem mais coragem de dizer, eu estava indo à igreja encontrar-me com o meu Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu estava indo à igreja encontrar-me com o meu Senhor. E a gente, por respeito humano, a pessoa fica ali. A conversa nem é boa às vezes. E você deixa de buscar o Senhor, alimentar-se do Senhor em corpo, sangue, alma e divindade. Então, que nada tire a graça de Deus em nós, mas que nós sejamos fiéis a Deus. Fiéis diante dos homens, para que o Senhor também seja o nosso defensor diante de Deus. Então que nós peçamos essa graça a Deus nesse dia de hoje, de sermos fiéis a Deus, de buscarmos a Deus e de colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Daniel, ele, depois daquele edito real, ele faz como de costume, ele vai falar com o seu Deus, ele vai se colocar na presença de Deus, ele continua fiel a Deus. Peçamos nesse instante a fidelidade a Deus, o dom da fidelidade, que nada roube o primeiro lugar em nossas vidas. O primeiro lugar em nossas vidas é do Senhor. Que Deus te abençoe, que você clame a Deus nesse dia de hoje, clamando também o dom dessa fidelidade ao Senhor. Que o Senhor te abençoe
que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.